Oi pessoal, tudo bom? Essa é a nossa videoaula é para nós estarmos dando continuidade aos nossos estudos referentes à civilização romana. Lembre-se que nós conversamos no nosso último encontro. Começamos a conversar a respeito do surgimento da sociedade romana, com a vinda da mistura cultural dos povos latinos, com o intercâmbio cultural vindo pelos etruscos que começaram a comercializar naquele território. É a partir justamente desses povos etruscos que se fundou o território de desenvolvimento da civilização romana. Aqueles etruscos que eram basicamente comerciantes e inicialmente vão começar a comandar o território romano como comerciantes e depois fundar uma monarquia. Logo, no período monárquico de Roma, o que ocorreu? Nós tínhamos o ápice do poder com o rei sendo etrusco e após isso nós tínhamos a camada dos patrícios, a camada rica da sociedade monárquica romana. Abaixo nós tínhamos os clientes, prestadores de serviço aos patrícios em troca de proteção, e abaixo nós tínhamos a camada base da população, que era a camada dos escravos, em sua maioria por dívida ou por guerra. Muito bem, foi discutido na nossa última aula também a forma que essa monarquia caiu. Com a saída do rei etrusco, o que ocorre no território romano? Por meio de um levante dos patrícios, os patrícios passaram a tomar o poder de Roma, transformando Roma de uma monarquia para uma república. E é justamente o que vai tratar esse vídeo. Esse nosso vídeo vai iniciar o processo do surgimento da República Romana. Você já ouviu falar o conceito de república, também considerado em latim como res pública ou coisa pública? Obviamente, o conceito de república que nós temos nos dias de hoje é completamente distinto do processo de república romana. No período do desenvolvimento de república romana, a res pública ou a coisa pública era tudo aquilo que era baseado na estrutura política, dominado e administrado por uma aristocracia, ou seja, a camada rica da sociedade. Muito bem, iniciando os nossos estudos, nós temos que falar no princípio de república o poder do Senado. Primeiramente, nós temos que reiterar que o Senado era composto pelos patrícios. Quem eram os patrícios? Aqueles patrícios da época romana, no período da monarquia, que formavam a aristocracia e dono das maiores terras. Ainda assim, um princípio de república romana vai ter o domínio político nas mãos do Senado, formado pelos patrícios, pelas assembleias ou as assembleias e pelas magistraturas. Todas essas três composições formam a estrutura do poder político de Roma. Então, nós vamos iniciar os nossos estudos intuindo ou começando a conhecer o sentido da Assembleia Romana. A Assembleia Romana instituía a ação política dos cidadãos, ou seja, um movimento político de defesa dos cidadãos romanos. Lembrando sempre, cidadão romano em Roma excluía a parte escrava e excluía a parte das mulheres. Tudo bem? Na nossa continuação, ainda assim, a nossa Assembleia Romana era dividida por, prestem atenção, centuriatas, sistemas de tribos e concílios da plebe. Novamente, a Assembleia ela era formada por centuriatas, sistemas de tribos ou concílio da plebe. As centuriatas dentro da Assembleia, eles estavam encaixados de acordo com a sua posição social, a sua classe elitista, e partiam-se para eleger também os magistrados superiores. Compreendido? As centuriatas, elas eram compostas de acordo com a sua posição social e tinham a função de eleger os magistrados superiores, enquanto o sistema das tribos
centuriatas, os sistemas das tribos dividia-se entre tribos urbanas e tribos rurais, que passavam a eleger os magistrados inferiores. Como assim magistrados superiores e magistrados inferiores? É de acordo com a classe econômica, gente, tudo bem? Enquanto as centuriatas passavam a eleger o magistrado acima por sua classificação social, o sistema de tribos elegia os magistrados inferiores, e essas tribos poderiam ser divididas entre tribos urbanas e tribos rurais. Muito bem. Ainda dentro do sistema de assembleias, nós tínhamos o concílio da plebe. Esse concílio da plebe, ele passava a eleger os tribunos e os edes da plebe, ou seja, a consolidação do poder dos plebeus dentro da estrutura política de Roma. Nós só temos que entender o seguinte: quando nós pensamos em plebeus, a gente já pensa num processo de camada baixa. E não é assim. Existiam plebeus de possibilidade de status de riqueza. No entanto, eles não nasceram com status social alto. Tudo bem? No conceito de Roma, os plebeus eles poderiam sim ter poderes políticos e aquisitivos altos. Muito bem, além dos concílios da plebe, nós temos o princípio das magistraturas. Quem eram as magistraturas? Eles poderiam ser eleitos pela Assembleia e tendo um mandato de período temporário. Muito bem, essas magistraturas, elas são divididas, foram divididas entre cônsules, pretores, censores, questores, edes e o ditador. É muita coisa, né, gente? Mas vamos uma coisa por vez, tudo bem? Vamos lá. Dentro da magistratura, nós tínhamos os cônsules. Os cônsules, eles comandavam o exército romano e podiam convocar o Senado caso fosse preciso num conflito político. Tudo bem? Abaixo nós tínhamos os pretores. Eles eram encarregados para decisão de ações jurídicas. Os prestores, eles eram encarregados em conceitos de ações jurídicas de Roma. Enquanto os censores, eles faziam o recenseamento dos cidadãos, ou seja, faziam o cadastro daqueles que eram indivíduos, cidadãos de Roma, e eram vigilantes dos costumes sociais da cidade. Ainda dentro da Assembleia, nós tínhamos os questores, que eram aqueles que controlavam a arrecadação dos impostos da população para poder manter a organização política e social de Roma. E, por penúltimo, obviamente, nós tínhamos os edes. O edes, eles serviam como representantes dos serviços públicos e organização de festas. Festas de cerimônias religiosas ou de cerimônias gloriosas do território romano. Novamente, os edes, eles tinham a função de organizar as festividades e manter a organização dos serviços públicos de Roma. E por último, dentro da Assembleia, nós tínhamos o ditador. Ele aparecia em casos de crise política ou militar em Roma. Ele tinha ou possuía um mandato de 6 meses no seu cargo, podendo ser revogado. Muito bem. Ainda no conceito político do território romano, foi o que eu disse para vocês anteriormente. Os plebeus, eles possuíam poderes políticos, mas os poderes políticos, eles eram diminutos. Logo, o poder dos plebeus estavam excluído dos principais cargos públicos que eram dados para aquela classe alta do território romano. Dessa mesma forma, e na busca de melhores condições de poderes políticos, vai haver sucessivas revoltas plebeias, na busca de conseguir o quê? Conquista de eleger os seus próprios magistrados, ou seja, ter a representação dos plebeus no contexto político de direitos em Roma.
Muito bem, nesse processo vai se instaurar um princípio muito importante de conquista dos plebeus, chamado de Lei das 12 Tábuas. Novamente, a Lei das 12 Tábuas mostrou, ou seja, enalteceu a igualdade jurídica entre patrícios e plebeus. Como que a Lei das 12 Tábuas surgiu? A partir da reivindicação dos plebeus na busca de melhores direitos políticos àquela classe social em Roma. Muito bem, nesse princípio ainda de república, nós vimos o critério político e nós temos que classificar Roma num princípio chamado de república imperialista. Cuidado com o seguinte, ou você tem uma república ou você tem o império. Mas a Roma passou por um princípio denominado como República Imperialista, que significa o quê? O início de expansão do território romano. Lembre-se a constituição do significado de império, anexação de território por meio de guerra. Mas por que eu digo que Roma iniciou um processo de república imperialista? Porque o seu processo de expansão territorial tinha inicialmente um objetivo: proteção, ou seja, impedimento de invasões de povos inimigos em sua localidade. E uma outra coisa, guerrear com demais civilizações na busca de territórios para desenvolver áreas pastoris e desenvolvimento da agricultura, que era extremamente necessário para se manter a sua localidade. Logo, quando eu falo de política de república imperialista romana, eu estou falando o início das expansões territoriais de Roma na busca de proteção do território em caso de ataque, na busca de terras para você fazer o processo do desenvolvimento agrário e pastoril. Logo, eu não posso dizer que dentro da República Romana estava inserido o conceito de império, mas é o início de uma expansão territorial. Muito bem. Na continuação, nós temos o quê? A necessidade que Roma passou a perceber que a cada vez mais que começasse a anexar terra com o primeiro objetivo de buscar terra para poder se desenvolver, mas eles vão buscar o preceito de quero anexar territórios. Então, a cada vez mais, Roma, no caso, teria que guerrear na busca de locais que ele pudesse anexar, e esses locais anexados se tornavam protetorados ou províncias romanas. E aquela camada de pessoas da civilização que tinham sido vencidas pelos romanos se tornavam escravos romanos. Justamente quando Roma viu a fonte de expansão territorial como uma fonte de riqueza, a cada vez mais, Roma passou a explorar essa área militar. Obviamente, é o exército no comando dessa expansão territorial. Assim, o que vai passar a acontecer? Roma se instaura num principal conflito denominado como guerras púnicas. Essas guerras púnicas, foi travada entre Roma e Cartago. O território cartaginense estava no controle do território da Sicília, uma região que fica na região hoje da Itália. Então, o objetivo romano foi justamente vencer os povos cartaginenses e assim conseguir expandir a cada vez mais o seu princípio territorial. Com as guerras púnicas e vencendo o território de Cartago, o território cartaginense ele desaparece, vencido pelos romanos, e Roma estrutura territorialmente ainda mais a sua política de expansão. Muito bem. Com isso, sempre tendo na consciência que a cada vez mais que eu expando territorialmente, mais escravos eu passo a ter para mim. Porque aquela camada social que perdeu o conflito passa a se tornar escravos dos romanos. Queridos, sempre lembrando, se eu tenho essa expansão territorial que está me dando a possibilidade de desenvolver a minha economia, de ampliar as minhas riquezas e ter uma mão de obra gratuita, a cada vez mais Roma vai buscar esse processo.
Ainda assim, nós temos nesse processo de expansão territorial o surgimento de povos denominados como povos cavaleiros. Esses cavaleiros, obviamente, eles andavam a cavalo no meio do conflito, ou seja, no meio das expansões territoriais, e se tornaram responsáveis por cobrar impostos daquelas novas províncias anexadas a Roma, e além disso, eles eram responsáveis, por se manter como jurados, ou seja, os possíveis juízes em caso de algum tipo de conflito durante o período de expansão territorial. Meus queridos, esse vídeo se encerra aqui. Posteriormente, nós estaremos falando de um outro vídeo que vai trazer a expansão do primeiro, do segundo triunvirato e o surgimento do Império Romano. Qualquer dúvida, nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo por via e-mail. Um beijo e até mais.